Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa segunda aula, nossa aula parte 2 sobre o sistema nervoso, nós vamos abordar principalmente o sistema nervoso periférico, tendo em vista que na aula passada nós abordamos o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso ele é formado por duas partes, que é o sistema nervoso central, que a gente viu na aula passada, onde a gente estudou todas as partes do nosso encéfalo e da nossa medula. E a gente vai ver agora a parte do nosso sistema nervoso periférico, que ele é dividido em duas partes, que é o sistema nervoso periférico autônomo e nosso sistema nervoso periférico somático. Então, a gente viu que nosso sistema nervoso central ele é basicamente formado pelo nosso cérebro, pelo nosso encéfalo e a nossa medula. Já o nosso sistema periférico ele é basicamente formado pelos nervos, que vão conseguir ligar o nosso sistema nervoso central aos nossos órgãos e, enfim, tudo mais que está no nosso corpo. Então, basicamente, nosso sistema nervoso periférico ele é formado por nervos. Então, os nervos, não sei se vocês já perceberam, às vezes quando você bate em algum local de mau jeito, às vezes dá um choque. Por exemplo, se você bater com o cotovelo em uma maçaneta ou em algum outro local, às vezes dá um choque porque você está batendo ali em um nervo. E o nervo, a gente sabe que são filamentos de neurônios, e os neurônios eles têm essa transmissão de informações que acontece através de sinapse, e a gente tem aí como se fosse uma passagem de energia. Então, de fato, a gente normalmente toma um choque porque, na verdade, você está batendo em neurônios, certo? E essa função desses neurônios eles trabalharem e conseguirem trazer resposta do sistema nervoso central para os nossos diferentes músculos, por exemplo, ele vai estar basicamente atrelado a essas duas partes do nosso sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso periférico autônomo, que ele também é dividido em dois, que é o sistema nervoso periférico autônomo simpático e sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. E a gente tem o sistema nervoso periférico somático. Vamos ver a diferença dos dois. Então, o nosso sistema nervoso somático, ele é a nossa parte do sistema nervoso periférico no qual a gente realiza as atividades voluntárias. Ou seja, levantar minha mão. Eu consigo levantar minha mão graças aos músculos que estão atrelados no nosso esqueleto. Então aqui a gente tem a musculatura esquelética, que é onde a gente realiza as funções somáticas, as funções voluntárias do nosso corpo, por exemplo. Então, o fato de mexer as mãos, o fato de movimentar minha boca, fechar meus olhos, isso é graças ao nosso sistema nervoso periférico somático, que é o que a gente está realizando funções voluntárias. Voluntárias são as funções que eu realizo, que eu dou o comando para elas serem realizadas. Ou seja, eu só vou conseguir movimentar minha mão se eu quiser. Então, se eu quiser, eu levanto minha mão, eu abaixo minha mão. Então, isso é uma função voluntária do meu sistema nervoso periférico. Já o nosso sistema nervoso periférico autônomo, ele pode ser dividido em dois grupos. Mas, de modo geral, ele é nossa parte do nosso sistema nervoso periférico, no qual são realizados movimentos involuntários. Então, o nosso sistema nervoso periférico autônomo, ele é a realização de atividades de funções involuntárias do nosso corpo. Por exemplo, os batimentos cardíacos, os nossos pulmões funcionando. Então, vocês vão entender cada um deles, como é que a gente tem essa diferença entre simpáticos e parasimpáticos. Então, eu trouxe uma ilustração para vocês entenderem melhor. Então, essa parte do nosso sistema nervoso periférico, no qual são realizadas as atividades autônomas do nosso organismo, ele vai ser dividido nessas duas partes, que é a parte parasimpática e a parte simpática. A diferença de uma para outra é que meu corpo está passando por um momento de estresse e o outro está passando por um momento de relaxamento. Então, por exemplo, quando a gente fala passar por um momento de estresse, é ele sair do estado de relaxamento. Então, digamos que meu corpo está relaxado. Se eu pegar, por exemplo, uma luz e colocar no meu olho, uma lanterna e colocar no meu olho, tipo a lanterna do celular da gente.
Então, se você pegar a lanterna e colocar no seu olho, o seu olho ele vai sofrer um estresse. Sofrer um estresse é o quê? Ele sai do estado de relaxamento e ele se contrair. Então, quando você coloca uma luz no olho, não façam isso, mas quando é colocado uma luz no olho, a nossa pupila ela fica bem pequenininha. Então, ela começou a entrar num estado de estresse. Ela saiu do seu momento de relaxamento. Quando é tirada essa luz, a pupila ela volta a se dilatar, ela volta ao seu estado de relaxamento. Então, por exemplo, vocês devem ver em filmes ou algum coisa do tipo, às vezes uma pessoa sofre um acidente ou está desmaiada, os médicos eles pegam, abrem o olho e colocam uma luzinha, uma lanterninha no olho para ver se a pupila ela se movimenta. Então, se ela se contrair, se ela ficar pequenininha, é porque o corpo está entrando em estresse, então a pessoa tem funções cerebrais ativas. Então, isso é um momento de estresse e o de relaxamento é a dilatação da pupila. Então, por exemplo, quando você sente o cheiro de alguma comida gostosa, seu organismo ele automaticamente começa a produzir, o nosso cérebro, ele manda informações para a nossa boca, ela começar a produzir mais saliva, porque dá a entender que a gente vai se alimentar naquele momento. Então, a gente tem a produção de mais saliva do que o que estava naturalmente no momento de relaxamento. Então, isso é um momento de estresse para o nosso corpo, ele sai do momento de relaxamento. Então, depois que a gente para de sentir cheiro, nosso organismo ele volta a relaxar e para de produzir saliva. A gente chama isso aí de inibir a saliva. Então, de modo geral, é isso. Então, por exemplo, outro exemplo, bem comum para a gente, é a contração da bexiga. Então, por exemplo, quando a gente está com muita vontade de fazer xixi, nossa bexiga está bem cheia, não é? Aí, quando a gente vai fazer xixi, a gente tem aí a contração da bexiga. Então, a gente está aí no momento de estresse para a nossa bexiga, então ela quer liberar o xixi. Então, ela passa aí por esse momento de estresse e depois, quando o xixi acaba, nosso organismo relaxa e a nossa bexiga relaxa junto, certo? Então, isso são realizados de forma autônoma. A gente acha que a gente está apertando nossa bexiga, mas na verdade isso é uma função involuntária, certo? Então nossa bexiga, quando a gente vai fazer xixi, ela se contrai automaticamente. E depois, quando o xixi acaba, ela volta a relaxar, certo? Então isso é a função do nosso sistema nervoso periférico, no qual são realizadas as funções involuntárias. Então, continuando, no nosso sistema nervoso periférico também, na parte da realização de atividades involuntárias, a gente tem o que a gente chama também de autorreflexo. Para a gente entender o autorreflexo, veja só. Os nervos simpáticos e parasimpáticos agem de forma antagônica, ou seja, de maneira oposta. Então, quando você viu aquelas funções que a gente acabou de mostrar, por exemplo, a minha bexiga, quando ela está fazendo xixi, ela está contraindo. E depois, quando acaba, ela relaxa. Então, isso são funções antagônicas. São funções meio que contrárias. Então, para vocês entenderem melhor como é que isso funciona, pense o seguinte. Quando a gente bate, sem ser com muita força, se a gente bate na parte de baixo do nosso joelho, em cima da canela e embaixo do nosso joelho, a gente bate e nossa perna tende a subir, não é? Você bateu um pouquinho no joelho, a perna ela vai e sobe. Isso porque no momento que você bateu, a informação passou pelos nervos e foi lá para o nosso cérebro. E essa informação ela voltou. Então, por isso que na hora que a gente bate, demora como se fosse um milésimo de segundo para a perna subir. Não é automático. Então, isso é uma das funções aí dos nossos nervos, que é essas funções antagônicas realizadas pelos nossos sistemas simpáticos e parasimpáticos. Então, o autorreflexo, ele é a resposta rápida e involuntária de um estímulo. Então, aqui a gente colocou aqui uma resposta rápida, porque de fato é rápido, mas não é instantâneo. Então, é o que a gente chama de autorreflexo, que é uma das funções realizadas pelo nosso sistema nervoso periférico, mais especificamente pelas partes simpáticas e parasimpáticas, que uma é de estresse e a outra de relaxamento. Certo, gente? Então, para finalizar essa parte desse sistema nervoso, eu trouxe essa parte aí que fala sobre drogas, que é drogas, diga não. As drogas elas podem afetar muito o nosso sistema nervoso, então a gente tem que ter muito cuidado para não ter contato com esse tipo de material, certo? Então veja só, de modo geral, as drogas atuam nas sinapses, podendo
é reforçar ou diminuir a atuação dos neurotransmissores, ou seja, agindo como estimulantes ou depressores de uma ou mais regiões do sistema nervoso. As drogas afetam, portanto, a comunicação entre neurônios. Seus complexos efeitos dependem das regiões do encéfalo em que atuam. Então, as drogas, de modo geral, elas podem estar diretamente ligadas a diversos problemas que podem serem causados à nossa saúde mental. Então, desde drogas como o cigarro até a bebida alcoólica, elas são tipos de drogas que elas podem afetar de alguma forma o nosso sistema nervoso. Então, não aceite esse tipo de material de colegas, certo? Então, prezem pelo sistema nervoso de vocês, porque isso pode estar relacionado a diversas funções que a gente realiza todos os dias, como é o caso de falar, de se comunicar, de andar. Enfim, vocês viram qual é a função do nosso sistema nervoso, que é basicamente a função do nosso corpo estar vivo. Então, para isso a gente tem que zelar muito por ele e evitar esse tipo de materiais que são as drogas, certo? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.